Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre sistemas operacionais. Essa aula que já foi passada em sala de aula, mas que estou trazendo porque ela é muito importante e creio que tenha pessoas que não a viram ainda ou que queiram revisar. Então essa é uma ótima oportunidade para fazerem isso. Então, para começar nossa aula, veremos o conteúdo a ser tratado nesse módulo de sistemas operacionais. Primeiramente, o que é um sistema operacional? A história dos sistemas operacionais, os conceitos dos sistemas operacionais e a estrutura dos sistemas operacionais. Então, vamos saber o que é um sistema. A história, é importante saber a história daquilo que a gente está estudando para que possamos aprender da melhor forma possível, certo? Os conceitos, as principais funcionalidades, as principais coisas que estão relacionadas aos sistemas operacionais. E a estrutura, como ele é formado, do que ele é formado e como ele funciona. Então, prosseguindo, veremos primeiramente o que é um sistema operacional. Pergunta bem simples, tá? Vamos lá. É uma peça do computador? É um tipo de banco de dados? É um software? Ou é um computador? Então vamos lá, gente. Acertou quem falou que é um software. Bem simples, né? Não tem nenhuma complicação nessa pergunta. Mas o sistema operacional não é um simples software. Ele não é um software como um WhatsApp ou então um Instagram, como um programa, um aplicativo qualquer. Ele é muito mais do que isso. E veremos nas páginas a seguir o porquê ele é diferente. Então, para termos um sistema operacional, precisamos dos usuários. E quem são os usuários? Somos nós. Nós somos os usuários, nós que utilizamos computadores e celulares, somos os usuários dessas máquinas. Também precisamos de um sistema operacional, certo? E de um hardware para o sistema operacional ser instalado dentro do hardware. E como esse sistema operacional é instalado no hardware? Através de mídias. Você instala o sistema operacional, você vai introduzir a mídia no hardware, na gravadora do computador, ou então no leitor de cartão de memória, ou então no celular tem um cabo que é colocado quando o celular está aberto para instalar o software, ou até mesmo o cabo USB. Enfim, são detalhes. Então, o hardware vai ser uma mídia será introduzida no hardware. Essa mídia vai gravar, certo? Aqui ela vai gravar o sistema operacional e vai ser mandado de novo esse sistema operacional para o hardware, para o computador. Então você instala o sistema operacional dessa forma, através de mídias. Continuando, um sistema computacional é a junção do hardware mais o software. Tá? Não é exatamente o sistema operacional. Notem aqui, computacional. Vamos ver a diferença entre eles já já. Então temos o software, né, do sistema computacional. São programas do sistema que gerenciam as operações do computador. Ou programas de aplicação, chamados de programas de usuário. Esses programas do sistema são o sistema operacional. Eles gerenciam, eles fazem que o computador funcione da melhor forma possível. E os programas de aplicação são aqueles programinhas que a gente utiliza para navegar na internet, o Google Chrome, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Esses aplicativos aí, até mesmo os joguinhos, também são programas de usuário. São coisas que a gente usa no nosso celular ou no nosso computador. Continuando, o sistema operacional é um programa de controle que controla o computador. Então essa é a resposta mais complexa, a resposta mais precisa. É um programa de controle que controla o computador. E de que forma ele controla o computador? Ele é responsável por alocar, ou seja, ele faz com que os recursos de hardware escalone tarefas. Então, digamos que você esteja com vários aplicativos abertos no seu celular, mas você está jogando e esses aplicativos abertos não estão sendo utilizados. O celular, para ser mais específico, o sistema operacional vai fazer com que todos os recursos, tua memória RAM,
o teu processador seja mandado apenas para o joguinho, porque ele é o que está sendo usado naquele momento. Então ele está alocando, ele está pegando o recurso e escalonando, ele está dividindo as tarefas. Qual é a tarefa que tem mais importância? Ele vai decidir isso, ele vai saber isso e vai fazer com que essa tarefa seja resolvida primeiro do que as outras. Então ele está escalonando, ele está criando uma rotina, está criando uma hierarquia de tarefas. A mais importante é feita primeiro, a mais pesada é feita primeiro, depois a gente vai fazendo as mais fraquinhas, as mais simples. Ele também deve prover uma interface para o usuário. Ele fornece uma maneira de acesso aos recursos do computador. Então, o sistema operacional tem que prover uma interface para o usuário. No caso do celular, você tem a sua tela de bloqueio, você tem aquela sua tela de área de trabalho, que tem os aplicativos todos dispersados lá. Então, o usuário tem que interagir com o sistema operacional, mas o usuário não faz o trabalho. O trabalho pesado é feito pelo próprio sistema, certo? Um sistema operacional pode ser definido como gerenciador de recursos que compõem o computador. Então, ele gerencia os recursos. Quais são esses recursos? São o processador, a memória de armazenamento e a memória RAM, a entrada e a saída, input ou output, que são os dispositivos que você põe, caixa de som, fone de ouvido, cabo USB, os arquivos, que são arquivos de músicas, imagens, vídeos e etc. Todo tipo de recurso que esteja disponível no seu smartphone ou no seu computador. Certo? Então, a localização é feita da seguinte forma. Um usuário padrão ele vai navegar apenas neste nível, que é o nível dos programas do sistema e usuário. A coisa mais simples. Mas um usuário mais avançado, ele vai interagir com o sistema operacional em si, ou até mesmo com o hardware. Como assim? As pessoas que criam os programas de sistema e usuários, que criam os aplicativos, eles interagem com o hardware, ou até mesmo com o sistema. É uma hierarquia, tá? Os usuários padrão, como a gente só mexe nos programas, mexe no YouTube, mexe no sistema operacional, a gente só utiliza. A gente não precisa configurar. Assim, até configura, né? Coloca senha, aumenta volume, troca imagem, mas essas configurações são muito simples. Eu digo configurações mais altas, configurações mais complexas. Então, somos usuários padrões, usuários de programa e sistema de usuário. O sistema operacional e o hardware, ou o usuário, um usuário mais, um hacker, digamos, tem acesso a isso, ou até mesmo o próprio sistema operacional é feito para trabalhar com isso, para fazer manutenção no hardware. Certo? Prosseguindo. Temos uma coisa muito importante no sistema operacional que é chamada de abstração de hardware, ou máquina virtual. É quando o software auxilia o hardware em alguma tarefa. Ele faz uma virtualização. Por isso que o nome é máquina virtual. São associações lógicas de dispositivos e controle de endereçamento de memória. Então, o software vai fingir que é um hardware. Para quê? Para que ele possa trabalhar da mesma forma que o hardware trabalha. Mas aí você pode me perguntar, isso é efetivo? Eu posso te dizer, não. Não até certo ponto. Porque é um tipo de virtualização, então é mais fraco, a memória RAM virtual é mais fraca, o processador virtual é mais fraco, mas ele consegue fazer até aqui alguma coisinha. Ele até que ajuda, porque tem aquilo, né? Ou ajuda ou atrapalha. Ele ajuda, mas não ajuda muito. Digamos que ele só coloque o dedo. Você está levando uma coisa muito pesada e uma pessoa coloca o dedo para te ajudar. Basicamente é isso que a abstração de hardware faz, ou a máquina virtual. Quando é apenas um tipo de virtualização, ela não é muito útil, mas quando a virtualização é feita por muitas coisas, a ajuda já é um pouco mais impactante. E essa ajuda é transmitida ou medida por meio de velocidade. Então, a velocidade de um hardware é muito mais alta do que a velocidade de uma máquina virtual feita a partir do software. A máquina virtual
ou estendida é uma abstração criada pelo sistema operacional que representa ao usuário uma máquina simples com as mesmas funções da máquina real. Ou seja, o sistema operacional cria essa máquina virtual, uma máquina simples, e tem as mesmas funções da máquina real. Só que a máquina real é uma máquina complexa. E a máquina simples, obviamente, não vai conseguir fazer com a mesma eficácia que uma máquina real. Faz a mesma coisa, mas faz de uma forma mais, como eu posso dizer, mais incompetente. Então, basicamente isso é a abstração de hardware. Eu quis colocar aqui para vocês entenderem isso. Então, o sistema operacional coordena recursos, maximização do uso e proteção dos usuários. Ele vai coordenar onde você vai utilizar, onde você vai instalar, ele vai te dar opções, vai te dar ajudas, auxílios, certo? Então, ele também vai ajudar na concorrência, ou seja, como assim concorrência, você me fala? Você tem diversos programas no teu dispositivo, certo? Então, cada programa ele tem uma utilidade. O sistema operacional ele tem que saber qual é mais útil para você, qual você utiliza mais. A mesma coisa do joguinho que falamos um tempo atrás aqui nesse vídeo. Então, você está jogando, o teu jogo tem que receber total prioridade. Então, não adianta o teu sistema operacional dar prioridade a um programa que você não está utilizando. Isso seria burrice, certo? Então, essa concorrência é feita pelo sistema operacional. Ele sabe quem está na frente, ele sabe quem é mais útil, quem é mais usual. A proteção da memória. O sistema operacional não permite que a memória seja usada 100%, porque se a memória for usada 100%, o dispositivo trava, para de funcionar, o sistema operacional trava. Então, sempre que a tua memória está 90%, o teu sistema operacional não vai permitir que você possa abrir ou utilizar mais recursos dele. Ele vai travar ali por um segundo e vai fechar as coisas desnecessárias. Ele acessa os arquivos, ele faz uma organização, uma gerência muito organizada dos arquivos da melhor forma possível. Ele tenta achar o melhor caminho para beneficiar o usuário. Vamos prosseguir. Ele faz o controle, a interação do usuário com recursos, seja esses recursos de vídeo, aplicativos, imagens ou qualquer coisa que seja. Imagine tudo que é possível hoje com o computador ou com o celular. Então, tudo isso é feito a partir do controle do sistema operacional. Então, a interação do usuário com o usuário, ou seja, a internet, também é feita pelo sistema operacional. A internet só funciona porque o sistema operacional está gerenciando todos aqueles protocolos que vimos no módulo de rede. Ele padroniza os serviços, ou seja, ele vai definir qual tipo de serviço você está utilizando. Se você está utilizando um serviço de entretenimento, um serviço de edição de texto, de edição de planilhas e etc. Ele que vai padronizar quais são os tipos de serviço. É muito complexo, mas é como eu disse. Entendam da forma que eu estou falando. Não tentem complicar, porque é muito simples. Então, continuando. Vamos para a história aqui. A gente falou sobre todas essas partes técnicas que são importantes, mas o mais importante é que vocês assistam essa aula e saibam que existe um programa, o programa dos programas, o rei dos programas dentro de um dispositivo. E agora, eu creio que essa aula esteja boa, já deu 14 minutos e é um pouco mais extenso a história aqui, então vamos parar aqui. Então é isso aí, galera. Desejo tudo de melhor para vocês sempre. Estudem, aproveitem essa quarentena aí para arrasar nos estudos. Falou!